Paz e graça, meus irmãos, aqui quem nos fala é o Diácono Samuel. Eu quero te convidar nesta hora para você se inscrever no nosso canal. A trombeta vai tocar, vai estar aqui embaixo o link, clica nele, você já vai ser direcionado diretamente para a página. Clique lá, inscrever, depois acione o sininho da notificação. Nesse sininho você coloca todas, para que toda vez que a gente enviar um vídeo novo, você possa receber e ser edificado por Deus e compartilhe para todo mundo, dizer você também um pregoeiro da palavra, compartilhando esse vídeo e esse canal, para que Deus possa abençoar mais vida e você ser um canal de bênção de Deus sobre toda a face da terra. Então compartilha no WhatsApp, Facebook, Telegram, o que você tiver, compartilha e seja abençoado por Deus em nome de Jesus. E já vem a mensagem aí com Deus. Assista a mensagem que nós vamos passar agora, que Deus vai edificar a sua vida de maneira poderosa em nome de Jesus. Não perca a mensagem, escuta a mensagem agora, a trombeta vai tocar. Igreja que vai morar no céu em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus, agora sentir firmeza, vai morar no céu. Oh, glória! Nessa tarde fico feliz em estar aqui, fico feliz por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me concedeu, de estar junto com os irmãos nessa noite, esse finalzinho de tarde, aleluia. Quero agradecer a Deus desde já, aleluia, pela vida do nosso pastor que confiou, está aqui trazendo esta mensagem dos céus, aleluia. Nosso irmão Ricardo, que foi o canal de bênção do Senhor, para estarmos aqui, e os demais que estão presentes, que Deus possa abençoar, assim também, bispo, correto? Que Deus possa continuar abençoando, que Deus usou para falar comigo de forma poderosa, que Deus possa cada dia mais te usar desta maneira. E esse lugar é um ambiente muito gostoso, agradável, onde eu gostei muito de estar e tenho gostado. Se Deus permitir, outras vezes irei cultuar junto com os irmãos. Estão aqui junto comigo também a minha esposa que está ali, aleluia, me acompanhando. A minha segunda mãe está aqui, a Marli, oh glória, que Deus continue abençoando. Nosso irmão Rafael, aleluia. E para não perder também aqui a nossa irmã Jameira, a esposa do nosso irmão Ricardo. Que Deus possa abençoar. Sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de João, capítulo 5. Aleluia. Eu creio que neste dia de hoje, Deus tem uma palavra diferenciada para o seu coração. Essa noite, esse finalzinho de tarde, algo diferente Deus tem para falar contigo. E peço aos irmãos que não perca a dimensão desse Espírito. Amém? O livro de João, capítulo 5, quem achou diz amém? Amém. Lemos a palavra do Senhor que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betsaida, qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali o homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Poder sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que agora acabamos de ler é um texto bastante conhecido.
Quem não sabe da cura milagrosa daquele coxo em frente ao tanque ao qual o Senhor o curou? Por isso eu não vou entrar nesse mérito nesta tarde, não vou falar sobre esse homem especificamente, mas eu quero falar a respeito do tanque ao qual aqui a Bíblia nos descreve. Olha, esse tanque nós vamos ler nas Escrituras, ao qual a Bíblia nos diz que de certo tempo desceu um anjo, ok? E movimentava-se as águas, e no mover daquelas águas, qualquer pessoa, seja qual for a enfermidade, ela seria sarada imediatamente. Por isso era um tanque bastante disputado. Mas eu fiquei a me questionar com Jesus. Eu falei: Senhor, mesmo esse homem sendo coxo, há muito tempo naquele tanque a esperar, e por que então foi necessário que o Senhor fosse até ele? Ou por que não, só não tocar nas águas, ele sarou? Porque próximo ele estava do tanque. E o tanque não é um tanque que nós temos em casa, um tanque é pequeno. O tanque era uma piscina, porque a palavra aqui foi traduzida por tanque, mas não deveria ser traduzida por piscina, porque era enorme o lugar onde estava. Ou seja, ninguém sabia quem descia primeiro pelo tamanho da expansão que era aquela piscina. Ninguém nunca soube quem foi o primeiro a descer, e por isso rolava sempre o mito que o anjo descia e tocava nas águas, e as águas se moviam. Quem escreve o texto agora vai narrar segundo a crença que existia naquela época. Era uma crença que rodeava entre o povo, e o povo acreditava naquilo que estava ali às suas vistas. Olha, naquele tanque também era se utilizado para lavar as suas roupas. Naquele mesmo tanque as pessoas entravam o tempo todo e se debulhavam em tomar seu banho. Aquele tanque não era simplesmente só usado para ser um canal de cura por alguém que assim propagou naquele lugar, mas aquele tanque era dividido em 5 pavilhões. Nesses 5 pavilhões havia água, e assim como nesses 5 pavilhões havia água, era impossível ao pastor discernir qual do tanque ou qual pavilhão o anjo descia e movia-se as águas. Era fácil a gente ouvir dizer que aquele lugar era o lugar certo, era fácil, mas havia 5, e qual dos 5 era verdadeiro? A Bíblia diz que ficava perto, aleluia, da porta das ovelhas. E porta das ovelhas, nós sabemos, na Bíblia era onde passava o sacerdote para lavar as ovelhas, purificá-las, trazendo de volta novamente para o sacrifício no holocausto. E logo eu vejo que aquele lugar é um lugar de purificação. E se nós somos em João capítulo 2, nós percebemos que quando tinha assim uma festa, uma boda, ou seja, um casamento, todos para entrar dentro da festa era preciso se purificar, lavar as suas mãos nas talhas, e assim ao lavar suas mãos poderia entrar para dentro da festa. Então nós percebemos que era um lugar de purificação, e se no lugar de purificação não poderia ali haver milagre por qualquer circunstância ou tipo, porque a purificação era separada. Primeiro você é purificado, depois é transformado. Existe, aleluia, existe uma ordem específica para isso. Assim também como as orações dos santos, nós oramos, o Espírito leva, apresenta-se a Jesus, Jesus dá a Deus, e assim roga para nós, dizendo que Ele é o único conselheiro entre Deus e o homem mediador. Então nós entendemos que tem uma ordem aqui, e algo foi quebrado. E quando eu começo a ler a Bíblia, eu percebo no capítulo 9, que Jesus vai fazer um lado, aleluia, um charque de lodo, passar na vista do cego, vai dizer: cego, vai no tanque de Siloé. E eu perguntei: Senhor, o tanque de Betesda era mais próximo, e por que Siloé? Por que mandou para Siloé se estava ali o tanque de Betsaida? E por que logo ali ele não foi e se lavou? É porque no tanque de Siloé era um tanque que não se corrompeu, era um tanque que preservou a cultura, preservou a santidade, preservaram-se aquilo que Deus estabeleceu. Então quando Deus falou, ou melhor, Jesus disse, aleluia, vá e se lave no tanque de Siloé, Ele estava falando: não se lave onde há corrupção, não se lave onde se contaminaram, mas
mas lá é onde permanece a santidade do Pai, porque só lá em Siloé ainda se mantinha a purificação das ovelhas, e ninguém se ousava dizer que ali um anjo descia. E quando eu vou na história, pastor, e eu peguei o texto original, eu percebi que a palavra anjo no texto original no grego não aparece. Nunca houve um anjo a mover as águas, mas quem o escreveu, a quem copiou, trouxe para nossa língua, quis acrescentar água nesse água, e disse que um anjo descia. Aí eu percebi porque Jesus foi lá. Aí eu percebi porque Jesus teve que se apresentar. Ele teve que mostrar que aquela fonte era errada, aquela água era errada, mas a fonte verdadeira era Ele. Só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus restaura, só Jesus opera maravilha em nosso meio, e não há outro. A Bíblia diz que Jesus chega diante daquela multidão e ele escolhe uma pessoa específica. 38 anos, 38 anos cego, 38 anos coxo, 38 anos surdo, porque não enxergava a verdade. Surdo porque não ouvia a palavra verdadeira. E coxo porque não poderia caminhar de encontro à verdade. E quando eu olho esse texto, eu percebo que aquele homem o tempo todo estava diante de uma água saradora e não percebia. Quando Jesus pergunta para ele: quer ficar sã? Eu percebo que Jesus estava falando para aquele homem: tu está diante de um tanque e 38 anos não consegue alcançar o milagre? Pois em um dia uma água verdadeira, saradora, restauradora está diante de ti e quer te dar esse prazer de ser curado. E quando eu vejo o texto, eu começo a perguntar: Senhor, como assim? Como assim? Ali está a água. Tu pergunta se o rapaz quer ficar sã, e sendo que havia já uma crença que o anjo descia, simplesmente não poderia Jesus ordenar, assim como ordenou o cego: entra no tanque, deixa eu te lançar no tanque. Manda alguém lançar ele dentro do tanque, chamar os discípulos, bota ali no tanque. É porque o tanque não era verdadeiro, estava cego, assim como Saulo esteve cego e perseguia o povo de Deus. Deus falou: eu preciso tirar as escamas, eu preciso revelar a verdade, que por muito tempo os fariseus propagaram que esse tanque é milagroso, mas enquanto o milagre estava lá em Siló, enquanto o milagre estava em Jerusalém, rodeando, passeando, curando, sarando, e ninguém propagava que ele estava ali, mas ele precisou se apresentar. Aleluia, Deus. Volta somente um capítulo 4 do próprio João, já no registro. No capítulo 4 de João, no versículo 7, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim que sou, aleluia, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, ou se tu conhecesses o dom de Deus, e quem o que pede de beber, tu me daria de beber, ou tu me pediria de beber, e eu, aleluia, lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar o poço, é fundo, onde pois tem a água viva. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu disse: me dá de beber? Eu tenho sede. Como assim? Tu judeu pede aqui de beber, sabendo nós que não podemos nos comunicar. Isso porque o samaritano tinha propagado a idolatria no meio do povo de Israel. Por isso havia essa guerra entre eles. E quando ela começa a indagar Jesus, falando do poço que Jacó fez e tudo mais, se tu conhecesses o dom de Deus, e se você soubesse que te pede de beber, tu pediria água
e eu lhe daria uma água. Essa água ela é diferente porque ela é viva. E por ser viva, ela se torna uma fonte dentro de ti. E essa fonte se tornando dentro de ti, aleluia, ela se torna eterna. E você nunca mais terá sede a voltar desse poço, porque o poço se secava e precisava ser cheio novamente. Mas a água que Cristo falou, Ele falou que jamais secará. E eu perguntei, Jesus, que água é essa? Posso conhecer esta água? Da onde vem essa água que o Senhor está falando? Aí eu precisei lá em Coríntios capítulo 12, rapidamente, meus irmãos. E quando eu abri Coríntios capítulo 12, eu percebi, mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um. Você não percebeu? Jesus falou, a água sou eu, a água é meu Espírito. Jesus disse, ficar em Jerusalém, que é do alto, você é revestido de poder. Fica em Jerusalém, porque em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o Espírito desceu e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito. E a ser cheio do Espírito, foi repartido sobre eles dons diversos, a qual o Senhor se manifestou. E quando eu olho para esse tanque, eu entendo o que Jesus queria falar. Jesus já falou, homem, esta água é uma água ao qual não pode purificar o que está dentro. Pode até limpar a sujeira por fora, pode até tirar maquiagem, mas o que está dentro não muda, o que está dentro não transforma. Mas a minha água é diferente. A minha água, ela transforma de dentro para fora. E uma vez que você bebe desta água, a Bíblia diz que Paulo escreveu, pastor, dizendo, aquele que provou do dom de Deus jamais será o mesmo. Uma vez que você bebe desta água, uma vez que você prova desta água, jamais você se tornará o mesmo. Você vai falhar, você vai até cair, mas vai levantar, porque caído você não permanece, porque algo que está em ti não deixa você parado, não deixa você prostrado. Porque a água, a Bíblia diz, a árvore que foi plantada junto ao ribeiro, ela cresce, ganha formosura e dá-se fruto. A Bíblia diz em Jó, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque se ela estiver junto ao ribeiro, se ela estiver em meio às águas, ela volta a crescer, ela volta a dar fruto. Você tem que estar no meio da água. Aquele homem estava naquele tanque, mas a água não jorrava. Jesus diz, olha, para você ser curado, você precisa cair dentro da água, correto? Mas eu trago a água até você. Mas o dono do tanque que chegou para realizar o milagre, aí sim faz sentido, porque eu entendo que a água se contaminou, a água sujou, mas aquele que tem água cristalina veio para jorrar dentro de você uma nova fonte. Me diz aí, Samuel, o que essa fonte faz? A Bíblia diz que a tristeza não permanece, mas solta-se de alegria todos que estão tristes. Me diga aí o que essa fonte faz. A Bíblia diz que ele faz a estéril dar a luz. Me diga aí que essa fonte faz. A Bíblia me diz que faz o cego enxergar. A Bíblia me fala que essa fonte faz o surdo ouvir, faz o mudo falar, faz o coxo saltear na presença de Deus. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele homem, quer e fica sã, e ele vai se justificar diante de Deus. Tem pessoas que assim, tá errando, tá pecando, tá fazendo o que é errado, e Deus está perguntando, quer se sarar, quer largar, e ele quer justificar porque está pecando, porque está falhando. Mas eu não se falando, Deus não quer justificativa, ele quer que você transforme, ele não quer que você fique se justificando, ele quer que você largue a rede, deixa o peixe e passe a ser pescadores de homens, passe a ser pescador, é que vem na presença de Deus.
curava. Em questão de segundo, ninguém percebeu a presença do tanque verdadeiro. Muitas pessoas estão buscando a água errada, estão na fonte errada, estão no tanque errado, enquanto o verdadeiro tanque está perguntando: quer ficar sã? Quer ser curado? Quer ser transformado? Quer ser restaurado? Eles estão aqui, mas ninguém quer o tanque verdadeiro. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. Enquanto você precisa passar pela porta das ovelhas, enquanto você não quiser passar por ela, você não vai entender que aquela fonte era falsa, porque só o sacerdote que lavava sabia que aquela fonte já não servia mais para ser purificada. As ovelhas precisavam ser de uma nova fonte, e Jesus chegou para dizer: eu preciso até ser sarado, eu preciso até sarar você, porque a Bíblia vai nos escrever, pastor, aleluia, que Jesus mesmo sem pecado desceu-se as águas, porque como toda a ovelha antes de ser morta, era levada até o tanque para procurar se tinha alguma mácula, se tinha alguma ferida, se servia para ser sacrificado. E quando Jesus desce do Rio Jordão para ser batizado, ele está dizendo: pode procurar, porque não há mácula, não há ferida, não há mentira, não há engano. Pode procurar, porque em mim não há falsidade, em mim só tem a verdade. Pode procurar, porque eu sou diferente, eu trouxe a diferença. Mas nem todo quer viver o que é diferente. Tem pessoas que querem viver o mesmo, quer andar no mesmo, e quando encontra alguma coisa diferente, diz que é mentira. Alabandoribi de Canalá. Alguém diz: ele expulsa por espírito de Beelzebul, enquanto ele era verdadeiro. Toda vez que você mostrar diferença, alguém vai se levantar para dizer que ele é de Deus. Toda vez que você demonstrar algo diferente, alguém vai dizer: heresia, é mentira, esse mistério eu não creio. Mas minha Bíblia me diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então deixa o homem pensar que é mentira, deixa eu pensar que é loucura. Eu sou louco porque eu vivo no Espírito, eu sou louco porque eu sapateio na presença, eu sou louco porque faço língua. Se é pra ser louco, entrar na presença, deixa entrar. Davi, para de dançar, você é rei. Me deixa pular, me deixa dançar, porque eu tô na presença, e na presença tem que me alegrar. Tem pessoas que estão na presença e não conseguem sentir alegria. Tem pessoas que estão na casa, mas não sentem a presença do mestre. Jesus chegou, mas focaram tanto no tanque de Betsaida que ninguém notou a presença de Jesus. E Jesus curou só quem viu e saiu para quem não viu. E alguém perguntou: como assim não está curado? Esse quem entrou no tanque, quem te curou? Quero saber o nome, eu quero nome, eu quero nome, eu quero nome. Escuta isso aqui, é mistério. Não tem nome, me curou, não sei quem foi, não sei nem quem é, mas vou descobrir. Vou entrar no templo, e lá no templo eu vou orar. Jesus vai chegar: tu está aqui no templo? Tem pessoas que Deus cura, que Deus transforma a sua vida, a sua financeira, e depois some. Mas quem reconhece a graça, quem reconhece o doador do milagre, volta para agradecer na casa do Pai, volta para glorificar dentro do templo, porque ele reconhece que o dono do milagre está aqui. Enquanto muitos procuram lá fora uma felicidade passageira, eu estou na casa do Pai, porque a Bíblia diz que aqui será uma fonte eterna. E essa fonte me traz alegria. Muitas pessoas dentro de casa não têm paz, pastor. Muitas pessoas passam por guerra, dificuldade e não conseguem se alegrar. Mas quando entra em um culto como esse, a alegria salta, 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 salta. Que ela esquece o problema, ela esquece a dificuldade. Sabe o que é isso? É a palavra se cumprindo na presença de Deus. Até a tristeza salta de alegria. Ela esquece tudo o que passou, ela esquece tudo que está passando, porque ela conhece no doador, ela conhece no Redentor, ela conhece aquele que pode, que faz, que é e que opera no meio do povo dos seus. Ela reconhece
reconhece que Deus é todo poderoso e pode sarar, pode restaurar e pode trazer de volta a tua casa feliz. Eu te convido você hoje a conhecer a fonte verdadeira. Eu te convido a você conhecer o tanque verdadeiro. O tanque chegou, ninguém percebeu, dentro da casa do Senhor. Muitos entram e não percebem o tanque verdadeiro. Está tão apegado ao problema que é o tanque falso. Ah, fulano vai me ajudar, vai me dar recurso, vou pagar a dívida, vou quitar. Ah, mas fulano já enviou o currículo para mim, fulano vai conseguir para mim aquilo que eu procuro há muito tempo. Já foi dito aqui nessa noite. Ei, amã, o que devo fazer com o homem a qual me agrado? Ah, sou eu. O orgulho, ah, sou eu que faço. Ah, sou eu que ando. Ah, quando eu abro a boca tudo é diferente, sem mim nada é. Fica frio, fica gelo, ninguém sente a presença do Deus. Enquanto estava lá na porta, ninguém percebeu. O verdadeiro exaltado estava mais do que eu, mas ninguém percebeu porque estava escondido. Enquanto eu estou aqui, Deus está levantando os ungidos. Enquanto eu estou aqui, Deus está levantando os ungidos. Alabandará. Quem diria que o rei estava falando de Mardoqueu? Só ficava na porta do palácio, escutar o que aí, o que acontecia. Mas não, peraí, rapaz, eu sou parte da guarda real. Tenho feito tudo para agradar o rei. Claro que sou eu. Não tem ninguém que o rei queira agradar mais do que a mim. Está enganado. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir, sabe? Pegou as que não são para confundir as que são. Pegou as que não é para confundir as que é. Pegou os fracos para confundir os fortes. Deus nunca trabalhou com orgulhoso. Deus detesta orgulhoso. Uma vez que você é usado, seja humilde para reconhecer que o dono da glória é Ele, rapaz. E que não se confia em lugar nenhum, porque a estrela que está ao teu redor é a estrela de Davi. E é Ele que brilha aqui, rapaz. Mas alguém disse que o tanque era verdadeiro. Desce aqui nesse tanque. É o tanque que está se destacando. Eu percebo algo muito interessante. É que a glória não foi nem para Deus, foi para os anjos. O anjo descia, movia a água, e quem entrava era curado. Nem tiveram trabalho colocar assim, olha, quando Deus ordenava os anjos descer, mover as águas, aí sim quem entrava era curado. Não vejo nem a glória de Deus aqui aparecer. Eu vejo a dos anjos. Eu só conheço um anjo que deixou de ser anjo porque quis a glória de Deus. Aí chega alguém e vai dizer que o anjo movia as águas e nem sequer colocou o nome do ordenador. Quando Neemias saiu para construir novamente os muros, e quando Esdras foi reconstruir o templo, eu percebi que todos eles levaram uma carta para apresentar. Foi o rei que mandou. O rei deu um decreto. O rei autorizou. Eles disseram: eu trouxe a carta para te dar e vou fazer. Ele apresentou o dono do feito. Reconheça que sem Deus você não é nada. Reconheça que a glória é dele. Reconheça que Ele é, que Ele faz, que Ele pode, que Ele fez e fará eternamente. Quando você reconhece que você está totalmente na disposição, quando você diz: Pai, se o Senhor não for comigo, eu não sou. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não operar, eu não opero. Se eu alabandarás, eu vejo um homem chamado como um dos maiores missionários bíblicos após Jesus, chamado Paulo. Eu percebo que Paulo era orgulhoso, porque Paulo ainda nos matou, ainda
demanda que ele fez, os maiores feitos que ele fez naquela época, na sua geração, que ele marcou a geração dele. Paulo vai dizer o seguinte: eu comparo todas as obras que eu fiz, tudo que eu fiz, como um pano sujo de uma mulher que está no seu tempo. Eu sei que Paulo diz: olha, tudo isso que eu fiz não é nada. Se o dono da glória, se o dono da glória, nada que você faz adianta. Jesus disse: o galho fora de mim não dá fruto. A videira verdadeira sou eu. Se Jesus fala que a verdadeira videira é ele, é porque existe uma falsa por aí rodando. Existe uma falsa por aí, e quem não estiver ligado acaba se abraçando com a falsa videira. Mas você conhece as árvores do seu fruto? E quando o fruto é agradável, quando o fruto é desejável, quando o fruto desperta interesse, logo eu quero comer. Escuta aqui. Já viu alguém falar mal de alguém que não tem nada para oferecer? Se eu despertar algo nela que venha ela falar mal de mim, eu preciso de alguma coisa para ela falar. Se eu não tenho nada para ela falar, eu tenho que ela falar. E quem nunca vai falar de você se você não tiver nada que incomode ela? Não tem por que falar de você se você não sequer ameaça ela de tal forma. E quando você não ameaçar, ela não se defende, ela não te acusa, ela não te levanta para você. Tiago, na minha casa é uma luta constante. E mesmo assim eles diziam falar de mim, mas eu não entendo por que falar de mim. Eu não sou feliz na minha casa. É porque você olhou com olhar carnal, meu filho, não percebeu que estava diante dos seus olhos. Olha o que ele diz: Nabote cuidava da vinha dele, a herança de seus pais. Era uma vinha. Se tinha muito metro, eu acho que era muito. Mas estava ali a vinha dele, estava feliz com a vinha dele. Era isso. Era luta para manter aquela vinha viva. Era luta, todo dia lá, regava, cuidava, tentava para dar seu fruto. Aí aparece um rei chamado Acabe, dono de um palácio, dono de vários dinheiros, dono de toda a região. Ele pegou aquele, era dono da vinha de Nabote. Mas a Bíblia diz que um dia Acabe decide conversar com Nabote. Nabote, eu tenho aqui, tá bom? Tenho aqui uma vinha melhor que a sua. Me venda, troca comigo. Eu quero a sua. Ah, mas eu não posso trocar, não posso. É herança de meus pais. Não, peraí, então faz o seguinte: toma aqui o dinheiro, que você compra até mais do que esta. Você compra melhor, maior. Então, vai valer a pena para você, rapaz. Não posso, é herança dos meus pais. Eu não posso vender. Sabe que eu vejo a vinha de Nabote na minha, na tua vida? A presença do Espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Que aonde há luz, as trevas não permanecem. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando a luz é exposta, as trevas batem com retirada. Você não entendeu? Quem te persegue, Paulo diz: minha luta é contra a carne e contra o sangue, mas principado, potestade, ossos celestiais. Porque você não percebeu que não é seu vizinho que te persegue. Você não percebeu que não é seu irmão que te persegue. Você não percebeu que está te perseguindo é inimigo desde o começo. Mas ele não pode te tocar, e por isso ele usa as bocas para te amaldiçoar. Sabe por quê? É porque ele percebeu que dentro de ti tem um espírito, e esse espírito, a luz dele incomoda, porque a lanterna sobre ele, e onde você está, ele tem que sair. Aí para não sair, ele manda te expulsar. Aí ele via os fariseus, vai dizer: olha, Nabote blasfemou, Nabote falou mal de Deus, tem que morrer, executa ele, manda executar ele. Mas mandaram executar, mentiram, caluniaram. As pessoas estão tentando parar você. O inimigo está enviando pessoas para tentar paralisar o seu projeto, o seu sonho, para tentar paralisar você, para que você não conheça a fonte verdadeira, o tanque verdadeiro, e continue cego no tanque errado. Essa noite de você saber o porquê você veio nessa terra. Aleluia. Olha o que Paulo fala: que as aflições desse mundo não podem se comparar com a glória que tem que ser revelada. Porque você diz: olha, eu até sofro perseguição. Você acha que a vida de Paulo foi fácil depois que ele se converteu?
Fala, olhava assim, rapaz, como pode ninguém enxergar o que eu enxergo? Ninguém vê o que eu vejo. Aí eu vejo pessoas hoje olhando para si mesmo e dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, nunca conquisto nada, nunca saio do lugar. É tanta gente que conquista, eu não conquisto, eu não chego em lugar nenhum. Essa luta é a mesma há 1 ano, 2 anos, 3 anos, estou lutando e continuo no mesmo lugar. E não compreende que você está olhando para a fonte errada, porque a fonte que você olha é do problema. Você já tentou olhar para a fonte do resolvedor? Da vez que eu estive aqui, eu achava interessante o pastor que pregou, ele falou sobre Lázaro. E algo que ele falou interessante sobre Lázaro chamou minha atenção e me fez refletir, porque ele falou que todos que estavam ali, Lázaro estava morto para eles, mas Jesus o trouxe, mostrou que Lázaro não estava morto, estava vivo, porque ele é o dono do milagre. Aí eu percebi algo. No caminho até Lázaro, os discípulos perguntaram: mestre, o que houve? Jesus: Lázaro está dormindo. Ah, se está dormindo, deixa descansar. Então você mais claro: Lázaro está morto para vocês. E quando Jesus chega lá no sepulcro de Lázaro, Jesus fala assim: olha, tira a pedra. Aí ele fala: Lázaro, saia para fora. Eu falei: Senhor, como assim? Lázaro dorme ou Lázaro está morto? Como assim? Só Lázaro sai para fora. Por que não Lázaro ressuscita? Porque, como o pastor falou aqui na vez que eu estive aqui, se ele falar mortos, ressuscite, todos serão ressuscitados. Mas ele selecionou um. Esse Lázaro sai para fora. Eu percebi uma coisa muito diferente em Jesus. Quando ele diz assim: olha, Lázaro está dormindo, e alguém fala: então deixa ele descansar. Ele fala: não, Lázaro está morto. É porque você não compreendeu. Para você que é carnal, ele está morto. Para mim que sou fé, sou espírito, eu vejo que ele está vivo. Peraí, mas quando ele chega lá, ele não vai dizer: Lázaro, ressuscite, como o pastor tinha dito na vez que eu estive aqui. Se ele reconhecer que ele estava morto, mas disse: Lázaro, saia para fora. Porque ele disse que Lázaro estava dormindo. Esse estava dormindo, ele tinha que despertar do sono. E não precisava ressuscitar, porque não esteve morto. Para quem enterrou Lázaro, Lázaro estava morto. E quando disse: olha, Jesus disse assim: olha, Jesus, o que você ama, teu amigo, está doente. Jesus disse: ele não está doente, ele está sã. Porque dentro de Jesus ele estava sã. O texto diz que Jesus ficou no mesmo lugar. Quando ele escutou que Lázaro estava doente, ele não saiu da cidade, permaneceu ali. Mas eu entendi o que ele estava falando. Ele estava falando assim: olha, pela fé eu vejo que Lázaro está vivo. Pela fé Lázaro está a descansar. Mas para você que não tem fé, para você que não crê na fé, para você que não usa a sua fé, ele está morto e permanece morto. Mas para mim que sou o dono da fé, eu que sou a própria fé, eu que ando com a fé e vivo na fé, ele está vivo. A questão é, se você olha para o seu problema com o seu olhar carnal, já acabou, já era, desiste, você ainda espera o final. Mas se você anda no Espírito, vive no Espírito, se você profana a luz, se você propaga o Espírito, aleluia, e usa a fé, você já viu que a Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se viu, mas daqui se espera. Ou seja, diante dos meus olhos já era, mas para Jesus é o começo de uma nova história. Você não entendeu? É que eu vou encerrar desse jeito. A Bíblia diz que Deus deu um sonho a José. Ele sonha, conta o sonho aos seus irmãos. Alguém olha e diz: como assim você vai governar diante de nós? Como assim vai ser maior que nós? Eu não compreendo o seu sonho. Eu não compreendo o seu sonho. Como pode você dizer que eu, os seus irmãos, todos vão se prostrar diante de ti? O pai José não falou isso porque a Bíblia fala que ele guardou em seu coração esse pensamento dele. E não quis dizer. Mas eu percebo algo muito interessante. Agora pense você que sonhou, você que teve sonhos, projetos e pensou em realizar. E de repente na madrugada o Espírito te visita e diz: olha, Deus vai realizar na sua vida o seu sonho. Percebe que depois dessa visita desse anjo, você fica pensando: oh Senhor, obrigado, o Senhor vai realizar. A partir de hoje tudo vai mudar na minha vida, vai ser diferente.
Eu vou viver algo novo. Porque Deus falou que eu vou viver algo novo. Eu vou viver, pastor. Pastor, eu quero contar aqui. Deus falou que vai realizar algo diferente na minha vida. Vai realizar meus sonhos. Aí de repente, você percebe que as coisas não começam a melhorar, começam a piorar para você. Porque de vez em José vai começar a governar, a Bíblia diz que, primeiro, ele vai visitar seus irmãos, que está apacentado. Chegando lá, vão clamar contra ele, vão lançar dentro do poço. Pense agora, você que acordou a dizer que ia ser alguém melhor, que Deus ia mudar a tua história, e de repente você sai da cama e cai dentro do poço, cai na realidade. O seu problema permanece no mesmo lugar e não saiu dali. E passa 2 dias, 3 dias, você percebe que essas coisas não mudam, passa 1 mês, você percebe que não mudou nada. Você está no poço, está no fundo do poço. Aí eu percebo que em Isaías a Bíblia nos diz que as mãos do Senhor é firme e forte para segurar as minhas mãos e me tirar do fundo do poço. Aí eu percebo que alguém vem até mim e fala: olha, Deus vai te dizer que a promessa está de pé. Eu me alegro, porque a promessa está de pé. Mas ao sair daqui, eu percebo que o problema continua dentro de casa. Eu percebo que a dificuldade continua, o desespero continua, a dívida permanece e tudo permanece no mesmo lugar. É nessa hora que os irmãos dele dizem: vamos matar, vamos acabar aqui com os sonhos dele. Mas para a sua caravana ismaelita, eles vendem. Para José era um novo início, para ele era um novo começo. Mas quando chega lá como escravo, ele percebe que ele é vendido, e quem compra ele, Potifar, ao passar do tempo, vê que tudo prospera. Ele põe-se como frente da sua casa. Eu percebo que você ora pelo irmão, o irmão consegue conquistar o milagre. Eu percebo que você intercede pelo irmão e Deus ajuda. Eu percebo que você começa a orar pelas pessoas e Deus realizar maravilhas. Em sua vida você permanece da mesma maneira, porque ele estava ali prosperando o Potifar, mas ele permanecia como escravo. É, Jesus, quando eu oro por fulano, as coisas acontecem, mas para mim nada se realiza. Aí você percebe que você pensa que isso começou a melhorar na sua vida, começou a dar uma aliviada nos problemas, as brigas dentro de casa já não é mais constante como antes, já diminuiu as guerras dentro de casa. Você consegue mais ter um pouquinho de paz, começa a respirar melhor, começa a pensar melhor, raciocinar melhor. Aí você pensa: as coisas começam a melhorar agora. Aí vem a mulher de Potifar, enviada do inimigo, tenta-se contra o cara, diz que o cara o tentou contra ela, o cara é mandado para dentro da prisão. Aí quando você pensa que tudo melhorou, que você vai estar governando uma casa, as coisas estão mudando para você, e quem sabe o seu Deus vai começar a se reconstruir ali, alguém te lança dentro da prisão, no fundo do poço, e quando vem pior para cima de você, todos os problemas. Eu percebo que o projeto de Deus nunca saiu do controle. Eu percebo que os projetos de Deus sempre esteve no controle dele. Você que não percebeu que a luta é parte do processo. Você que não percebeu que o deserto fazia parte do processo. Você não percebeu que Deus está te capacitando. Porque se você não passar pelo processo, não receber a capacitação, quando vier o primeiro vento você cai. Quando vier a primeira prova depois da bênção você desiste. Tem pessoas que entram hoje na presença e querem que Deus mude tudo hoje. Mas eu já vi pessoas que entram na presença e Deus mudou a história imediatamente. E essa pessoa, na primeira luta que passou, desistiu. Porque ela conheceu os feitos de Deus, mas não conheceu o caminho de Deus. Para finalizar, a Bíblia diz no livro de Salmos 90 que o povo de Israel conhecia os feitos de Deus, mas a Moisés conheceu os caminhos de Deus. O que é os feitos de Deus aqui? O povo de Israel só conhecia o milagre de Deus. E quando ele conquistava o milagre, celebrava-se a Deus, mas passando aquele momento e começava a dificuldade, começava a murmurar contra Deus, porque só conhecia os milagres de Deus, os feitos de Deus. Mas Moisés, conhecendo o caminho de Deus,
Quando ele conquistava, se alegrava. E quando passava por luta, ele continuava sendo fiel a Deus. Aquele que só conheceu o centro de Deus vai entrar nesse lugar, vai conquistar o que quer e vai embora e não vai mais voltar. Mas tem que conhecer o caminho de Deus. Ele vai conquistar o milagre, e após o milagre ele vai permanecer dentro da casa, junto com o Pai, adorando, glorificando e exaltando. Mas deixa eu terminar minha linha raciocínio para finalizar a mensagem. Então agora eu quero estar dentro da prisão, e de repente alguém tem sonhos. Sonhos esses que Deus deu a ele o dom para interpretá-lo. Escute isso aqui. Sonhos todos nós temos. E muitas das vezes tem pessoas que a gente conta nossos sonhos e pisa nossos sonhos. Diz, mano, irmão ou irmã, rapaz, Deus é contigo. Vai ser difícil, mas eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito que Deus vai fazer. Mas sabe aquele acredito que você não tem firmeza, que a pessoa acredita realmente? Acha que você é maluco, está sonhando muito alto. Olha para a sua classe econômica e diz assim, rapaz, tu tá voando é muito alto. Rapaz, fica na econômica, não vá para a primeira classe não. A econômica é para você. Enquanto Deus está planejando a classe A para você, alguém está tentando te reter na econômica. Aí a Bíblia diz que enquanto ele pensava que já era ali para ele, acabou. Que os projetos de Deus não iam se realizar, porque é luta atrás de luta, e mais luta, e mais luta. Deus exalta como governador. Deus o exalta como governador do Egito. E aí se cumpre o que Deus tinha mostrado a ele. Eu te pergunto uma coisa. Você acha que ele conquistou durante um mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, ou levou anos para conquistar? Porque tem pessoas que Deus realiza em meses, porque o projeto é de meses. Tem pessoas que Deus realiza em dias, porque o projeto é de dias. Tem pessoas que Deus realiza em anos, porque o projeto é de anos. Eu vi um projeto de anos. Meu irmão passou cerca de 7 anos orando por mim, intercedendo pela minha vida, para que eu estivesse na presença de Deus. Vou fazer 10 anos na presença de Deus. Aí te pergunto, meu irmão orou 1 ano, poderia ter desistido. Orou meses, poderia ter desistido, mas perseverou. E quem persevera alcança. Aí você orou 1 mês e já quer desistir. Participou da primeira campanha, não recebeu o milagre e já quer deixar. Persevera. 7 anos, mais de 100 campanhas ele participou em prol da minha vida. E Deus não deu. E nem por isso ele desistiu. Porque o projeto de Deus era de anos. Acredite no projeto. Porque se seu projeto não é para esse ano que vem chega. Mas o ano está escrito já no calendário de Deus, a hora certa, o momento certo, para Deus te abençoar. Mas se o projeto é de meses, não se preocupa não, Deus se realizará. Se o projeto é de dias, Deus vai fazer. Se o projeto em dias acontecer na sua vida, mas descansa na fonte correta, segura no tanque correto, sai da ilusão do tanque errado, e fica com Jesus, que é mais coerente você receber do que aquele que te ilude, que talvez você conseguirá. Percebe que ele estava há 38 anos enfermo, 38 anos naquela fonte errada. Em questão de horas, Jesus resolveu o problema dele. Tem pessoas que Deus vai resolver o problema em questão de horas. Mas tem pessoas que vão passar 38 anos no tanque errado até ver o tanque correto, para que possa ser realizado um milagre. Busque nessa noite a fonte certa. Busque nessa noite a fonte correta, porque a fonte já se apresentou para você. Para finalizar, eu vou até fechar minha Bíblia. Quando eu estava aqui nesse altar, 2 coisas Deus me mostrou nesse lugar. Eu via neste lugar, no momento que os irmãos louvavam e todo o mover acontecia, eu via o céu se abrir de tal maneira, e uma água como fosse uma botija descer sobre esse lugar. E eu ficava maravilhado com Deus, pelo que Ele estava fazendo lá, Bandoribe de Candalas. Sabe por quê? Deus me dizia, muitos olhos julgam que esse mistério não é meu.
Muitos olham e dizem que eu não estou nesse negócio. Muitos olham e dizem que é carne, profeta, que nós somos meninos. Mas o mistério de Deus só é para ser revelado para os seus. Alguém perguntou: Senhor, por que o Senhor conta por parábola? Jesus responde: porque o mistério do reino é só para ser revelado para quem é do reino. Quem está fora não compreende, quem está fora não entende, porque o mistério é para ser revelado para os seus. Nem todo mundo pode suportar, e como ninguém pode suportar, ele só revela quem já estão fortificados. A fonte verdadeira se encontra neste lugar. E se você não percebeu, desperta-se enquanto é tempo. Porque talvez o mestre não venha depois de 38 anos para te despertar. Porque o profeta já foi enviado para tentar despertar você. Cadê o meu pastor? Oh, glória, o pastor apareceu. Eu quero falar com o meu pastor. Eu não posso encerrar sem falar isso, porque ele voltou meu coração, ministrou. E quando eu vi o pastor aqui nesse lugar, o pastor estava a tocar aquele timbal. E eu gosto de tocar timbal também, sou do mistério. E quando o pastor tocava o timbal, Deus só trazia em minha mente abundância, 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 abundância. Eu perguntei: Deus, como assim abundância, 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 abundância? E Deus falava: filho, eu preparo o lugar de abundância. Eu vou trazer lá o choque, de cada lavandácia. Vou trazer de tal tamanha prosperidade, de cada lavandácia, porque Ele prepara algo maior, de cada lavandácia. Ele prepara algo maior, de cada lavandácia, aqui é lugar pequeno, lavando, de lavandará, de cada. Eu falei: Senhor, me explica melhor. Filho, diga assim para ele: ó, a abundância não vai ficar somente no templo, é dentro de casa também, lavandarás. Porque é Deus entrando, lavandarás, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e mandando, e mandando, e mandando, sustentando, sustentando, lavandará. Eu vi os projetos que você tinha no seu coração e que você não pôde realizar na sua casa. Eu vi projeto que você guardou, esperou a hora certa de fazer. E Deus vai dizer: a mudança está chegando para se realizar. Eu quero essa irmã aqui que está com a camisa de abacaxi colorida. Não te conheço, nunca te vi na minha vida, mas o Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda, lavandarás. Quando eu te dizia assim: olha, você não veio porque você quis vir, eu te trouxe neste lugar, lavandarás. O projeto não foi seu, o projeto foi meu. Olha, há um projeto no seu coração, guardado no seu íntimo, que tu colocou na mão de Deus, ó. Para você o projeto, ó. Mas Deus vai dizer assim: olha, o projeto permanece de pé. Há muito tempo você colocou nas minhas mãos, você sonhou e você apresentou diante de Deus, e lá você deixou. Mas diz: ó, o projeto permanece aqui, e Deus quer cumprir.
na sua vida o projeto. Na tua casa, lavando que dá lavandás. Na tua vida, no meio dos seus, Deus quer começar a arrumar as coisas, ó. Coloca tudo em lugar. Sabe aquele redemoinho que está lá dentro de sua casa? Deus quer colocar tudo no lugar da lavanda. Parece um furacão, ó. Tudo lavanda, tudo bagunçado, chacadala. Mas nessa noite Deus quer colocar no lugar mas para Ele colocar, Ele precisa ser convidado para entrar dentro de casa. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz, abre a porta e entra, e cearei com Ele e Ele comigo, e vos nos alegraremos. Deixa Deus entrar hoje dentro de casa, deixa deixa entrar mais de dentro para fora. Projetos e mais projetos Deus quer realizar na sua vida. Deixa Deus fazer o mover na tua vida, e Ele acalmará a tempestade, diz o Senhor dos Exércitos. E assim eu quero finalizar minha oportunidade, pastor. Louva a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes, e que todos nessa noite venham entender que há somente uma fonte verdadeira, um tanque verdadeiro, aleluia, que é o nosso Senhor Redentor Jesus Cristo, nosso Nazareno. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu te agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Grande amor de Deus, e essa misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa consolação do Divino Espírito Santo, esteja com todo o povo que aqui está, agora e para todos sempre, com os comandos. Diz: se Deus é por nós, e me operando Deus, podemos dar as coisas. Estamos mais do nosso Senhor Jesus Cristo, né?